hoje, eu estava analisando o tanto que é importante sempre lembrar. Às vezes você ouve algo aqui e você pensa assim, isso aí eu já ouvi. Mas sabe por que você não tem resultado extraordinário, exponencial? Porque você não coloca em prática. Tem muita coisa que você fala, isso eu já sei, isso aí eu já ouvi, mas você não aplica. Só falta isso para você avançar para um próximo nível. Só isso. A mudança de mentalidade, ela é tão extremamente necessária, porque o seu mindset, as suas crenças que definem as suas ações. 95% das suas atitudes é do inconsciente, 5% é consciente. Então, você precisa descobrir por que você está sempre numa autossabotagem, por que você sempre está atraindo esse tipo de amizade, por que você, nos resultados, você sempre está atraindo esse tipo de resultado e não está mudando. É pelos frutos do seu dia a dia que você tem que parar, pensar, analisar e trazer a consciência. Por que está assim hoje? Espera aí. Está do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que está certo? Não está. Então, eu preciso mudar essa chave, eu preciso mudar o posicionamento, preciso descobrir a raiz. E você fazendo perguntas, você vai encontrando. E uma forma de você também encontrar aonde está a raiz daquilo que está te travando é você lembrar, quando foi que isso começou? No primeiro impacto, assim, você pensa, não sei, não lembro. Claro que você não lembra e não sabe, está no inconsciente. Se você tivesse consciência, não estaria fazendo as mesmas merdas no dia a dia. Mas começa a pensar, peraí, desde quando isso começou? Porque às vezes você vê que é uma treta, um trauma de uma frustração lá atrás. Uma sociedade que deu errado. Uma pessoa que você perdeu a confiança e agora você tem maior dificuldade de fazer network, de fazer sociedade, porque criou a crença de que não dá certo. Ou medo de ir e se frustrar. Por isso que tudo você tem que guardar seu coração. Mas é com pessoas que você vê o fluir. Essa crença de sócio que eu estou citando, o Nésio, quando a gente estava noivo, estávamos noivos, íamos casar, e ele estava numa sociedade, numa empresa de ar-condicionado. E essa sociedade deu errado. Então, nós estávamos prestes a casar, e ele ficou desempregado. E nisso, meu pai também foi mandado embora porque veio uma crise na cidade. Então, eu estava prestes a casar, o Nésio terminou a sociedade, meu pai mandou embora, eu fui mandado embora, e eu falei, meu Deus, casamento é bênção, as portas têm que abrir. E abriram. A gente foi vendo sempre o sobrenatural acontecer. Mas nisso, por causa dessa sociedade que deu errado, eu lembro que algumas pessoas chegavam em mim e falavam assim, viu? Sociedade só dá certo com marido e mulher. E durante um tempo, eu peguei isso como uma crença, que não dava certo. Porque teve uma frustração lá atrás. Mas depois eu percebi que para a gente expandir, crescer, precisava ter pessoas. Precisava delegar, sair do operacional também, que às vezes você, na sua empresa, você é o maior empregado, né? Chega antes de todo mundo, sai depois, não tem 13º, férias, e não tem coragem de delegar alguém. Só que enquanto esse medo te parar, você nunca vai ir para um próximo nível também. E quando você vê, toda vez que tem uma barreira assim, é o quê? É um bloqueio. É um medo, é uma insegurança, é o bloqueio da escassez de pagar alguém, porque nunca sobra dinheiro suficiente. Mas quando você vê que, às vezes, colocar uma pessoa é um custo e não uma despesa, o tempo que a pessoa está lá, produzindo, trabalhando, você está pensando em fazer vários negócios que vai te dar um retorno. O que você precisa fazer, então? Testar. Faz o teste. Não deu certo? Muda a rota. Demite depois, então. Mas, sabe, testando. Tudo que você vê assim, tenho medo de fazer isso. Só testa. Que nesses testes você vai ver o tanto de oportunidades que vai aparecendo e o tanto de coisas, de negócios, de pessoas, as coisas vão fluindo. Porque muito do que você não faz é por medo. Medo de arriscar, medo de faltar dinheiro, medo de isso.
E essa escassez não pode ser um bloqueio de estimação. Escassez, ela é vencida por camadas. Eu e o Nésio tínhamos cada um tipo de escassez, de uma experiência diferente. O Nésio, ele passou necessidade eles contavam moedinha para comprar ovo na infância dele. Que ele perdeu o pai e foi criado só com a mãe, que trabalhava 3 períodos. Eu vim de uma família que eles buscavam sempre ter uma estabilidade. A gente conseguia fazer viagens a cada 2 anos para a praia de ônibus. Então, eu conseguia fazer tudo, só que com um planejamento, tudo organizado. E eu tinha de tudo, mas do mais barato. Mas eu tinha de tudo. Então, o meu bloqueio de escassez foi por exemplo, em roupa. Eu tinha várias roupas, mas tudo mais barato. Eu tinha de tudo, mas do mais barato. Para você ver que é a crença. Então, eu conseguia fazer uma viagem a cada 2 anos de ônibus. Eu lembro uma vez que eu fui de Goiânia a Porto Seguro. Foi a viagem que a gente decidiu nunca mais fazer viagem longa assim de ônibus. A gente sentou do lado do banheiro, uma viagem de 26 horas. E a estrada dava enjoo, era horrível, dava enjoo o tempo todo. E ali a gente decidiu, olha, a gente fica mais tempo sem viajar se preciso, mas a gente vai juntar e comprar uma passagem de avião. Só que a sociedade perece por falta de conhecimento. Tem muitas oportunidades de voos, por exemplo, de passagens, de milhas, que você consegue comprar mais barato do que ir de ônibus. Depois que você vai tendo conhecimento, vai conectando com outras pessoas, vai descobrindo oportunidades, você fala, meu Deus, quanta ignorância eu tinha. E isso eu falo para você, tem muita coisa que você é ignorante no assunto. Não se ofenda com a palavra ignorante. Ignorante é de não saber mesmo de um assunto. Mas você é ignorante em algum assunto, às vezes por um bloqueio de fazer network e conhecer mais um outro ponto de vista, um outro negócio. Várias oportunidades. Várias. A gente começou a descobrir, que a gente fala, putz, como que eu errava nisso? Como que eu gastava mais com isso? Então, invista em conhecimento, nesse autoconhecimento, em buscar, estudar. Hoje, no seu dia a dia, o que você tem feito para você avançar? Você precisa colocar microtarefas, tarefas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas ter objetivos. Se você não tiver um objetivo, você vai ficar só trabalhando e pensa, não, eu quero minha empresa crescer. Tá, mas para que crescer? Para quê? Sabe? Começa a colocar, a destrinchar mais. Pensar. Ou dentro da sua casa também. O que eu preciso melhorar ali? Se eu te fizesse uma pergunta hoje, se hoje fosse seu último dia de vida, que legado você deixaria? E tudo que você fez, você estaria satisfeito? Sim ou não? Não precisa responder, não. Mas, quando você começa a analisar assim, você começa a perceber o tanto que você está perdendo tempo com coisas que não faz sentido. Quais têm sido as suas prioridades? Você sabe, de fato, o que é uma vida num propósito?